Bom, então chegamos aqui na tabela periódica, em como ela é dividida, como ela é estruturada, como ela é organizada. Aqui eu colei para vocês uma tabela periódica da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química. É uma tabela bem completa, acho interessante utilizar essa tabela aqui como nosso padrão. Vale a pena destacar e pontuar que, por mais que seja Dmitry Mendeleev um dos grandes nomes quando a gente fala de tabela periódica, esse conceito e essa demanda não surgiu apenas através dos seus estudos. Havia-se na época uma necessidade muito grande de se padronizar e de se organizar tudo, né? Então, pensando em animais, pensando em espécies, em plantas, a gente precisava organizar e não era diferente para os elementos químicos. Mendeleev, então, leva o seu nome nessa organização porque foi um dos que tentou organizar os elementos químicos partindo de uma certa ideia, de um certo padrão. Que padrão foi esse? Quais foram esses padrões? Nós vamos falar sobre dois apenas. O primeiro deles é o período. Né? Período na tabela periódica nada mais é que as linhas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, quarto período, quinto período, sexto período e o sétimo período da tabela periódica. Ou seja, período nada mais é que as linhas, né? As linhas da tabela periódica, que a gente pode também chamar de camada 1, camada 2, camada 3, 4, 5, camada 6 e camada 7, lá daquele diagrama de distribuição eletrônica, das camadas eletrônicas que os elementos podem ter. A tabela periódica também é dividida em grupos. Os grupos são essas linhas aqui da vertical. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, até a família 18, a 18ª família da tabela periódica, o 18º grupo. Antigamente a gente chamava, por exemplo, essa família 18 de família 8A. Hoje nós só chamamos de família 18, de grupo 18. Mas na tabela periódica nós temos esses períodos, que são 7 períodos, e esses grupos, que são 18. São 18 linhas na vertical e 7 linhas na horizontal. Então é comum da gente falar assim, por exemplo, o átomo de selênio, ele está no quarto período e no 16º grupo da tabela periódica. Pensando também em organização dos elementos químicos na tabela periódica, aqui a gente tem nessa tabela da esquerda uma tabela em preto e branco, só que a série dos lantanídeos e actinídeos, né, e alguns elementos que estão coloridos, mas os quadradinhos mesmo, os espaços não estão pintados, né? Mas a gente pode definir também, a gente pode organizar os elementos em elementos representativos, que são esses elementos que aqui estão e esses elementos que estão aqui. Qualquer um deles podem ser chamados de elementos representativos. Aí a gente tem os elementos de transição externa, que é o meio aqui da tabela periódica. E por fim a gente vai ter os elementos de transição interna, que é lá a série dos lantanídeos e actinídeos. Logo, se eu perguntar, por exemplo, qual é o grupo, né? A que grupo pertence o átomo de ferro, por exemplo, o ferro está no meio da tabela periódica. E o meio da tabela periódica é dos elementos de transição externa. Se eu perguntar qual é o grupo do átomo de fósforo, o fósforo é um elemento que está na família, no grupo 15, no terceiro período da tabela periódica. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Logo, os elementos que estão nessa posição são chamados de elementos representativos. Agora, se eu perguntar o átomo de európio, que é esse que está aqui embaixo, esse átomo de európio vai ser um elemento de transição interna, porque ele está na posição, aqui lá no final da tabela periódica, na série dos lantanídeos. Uma outra classificação muito comum dos elementos se refere à característica metálica. Lembrando que metal é todo elemento que tem essa característica de perder elétrons. E aí é que muda um pouquinho a nossa concepção, porque existe uma espécie de uma divisão aqui, ó, meio que atravessado aqui, né? Todos esses elementos que estão nessa região podem ser chamados de metais. Já
numa outra perspectiva, numa outra classificação, se a gente pensar nesse grupo que sobrou, todo esse grupo que sobrou na tabela periódica vai ser chamado de grupo dos não metais, ou também pode ser chamado de ametais. Ou seja, existem os metais na tabela periódica, que é esse grande grupo, né, um grupo grande de elementos químicos, e o grupo dos não metais, que é a outra parte, que está lá no final da tabela periódica. Só uma correçãozinha sobre os gases nobres aqui que entram na nossa próxima classificação, na nossa próxima regra, né? Eles são chamados de gases nobres porque eles já são elementos estáveis, não precisam receber elétrons, não precisam perder elétrons, então é muito comum da gente separar esses elementos químicos em metais, ametais ou os gases nobres que estão aqui. Diante disso, a gente tem condição agora de responder essa pergunta sobre tabela periódica. No século XIX, a química já se constituía em uma ciência experimental e já eram conhecidos cerca de 30 elementos. A partir de então, começaram a surgir tentativas de classificar os elementos de acordo com as suas propriedades e características físicas e químicas. Dobereiner, com suas tríades, Chancotois, com o seu parafuso telúrico, e Newlands, com a lei das oitavas, foram os pioneiros a tentar estabelecer as relações sistemáticas entre os elementos. Então perceba que até aqui é um conceito que a gente tinha falado lá, existiam outros cientistas, outras pessoas, né, falando sobre a organização dos elementos químicos, mas só Dmitri Mendeleev mesmo é que chegou a, de fato, organizar esses elementos baseando-se em semelhanças, né? Então, existem alguns elementos que são semelhantes a outros, e essa semelhança fez com que ele pudesse estruturar a tabela periódica que nós conhecemos hoje. E vamos lá para as alternativas, né? Letra A. Então, ele fala, baseando-se na tabela periódica atual e nas propriedades periódicas, assinale a alternativa correta. Na letra A, os elementos do grupo 18, então eu estou falando dos gases nobres, da tabela periódica apresentam as menores primeiras energias de ionização. Se a gente pensar em energia de ionização, os elementos que têm a maior energia de ionização são os gases nobres, e não as menores, como esse exercício está sugerindo. Então a letra A está errada. Letra B, dois elementos do mesmo período da tabela periódica, ou seja, da mesma linha, né, que apresentam configuração eletrônica NS2NP5 e YNS1, formam um composto molecular de fórmula XY. Primeiro, né, por que não? Quando eles falam de compostos moleculares, não um composto molecular, eu estou falando de ligação covalente. E aqui a gente percebe que esse elemento químico aqui, na sua camada de valência, ele tem 7 elétrons, 2 mais 5, 7. Já o elemento Y, ele vai ter um elétron apenas. Então a gente pode pensar que esse elemento que tem 7 elétrons precisa receber um elétron, enquanto esse elemento que tem um elétron vai perder. Se um perde para o outro receber, a gente tem um composto iônico e não um composto molecular. Ok? Na letra C, em um mesmo período da tabela periódica, os elementos apresentam os mesmos números de elétrons na camada de valência e propriedades químicas semelhantes. Eu estou falando de períodos. Vamos destacar, apresentam elementos no mesmo período da tabela periódica. O período é linha, né? Então, se a gente pegar na mesma linha a gente tem elementos que possuem as mesmas camadas eletrônicas e não a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. A gente tem, por exemplo, no terceiro período, elementos que têm 1 elétron na camada de valência, elementos que têm 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até 8, como é o caso dos gases nobres. Então, eles não possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Na letra D, para os elementos químicos com configuração eletrônica na camada de valência NS2 e NP5, e o B, N mais 1 S2 e NP5, o elemento B apresentará um maior raio atômico. O que significa esse N mais 1 que está aqui? Significa a camada de baixo. Então vamos pensar lá nos elementos da família 1 da tabela periódica. Hidrogênio,
lítio, sódio, potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Não é o caso dessa família, porque aqui a gente está falando da família 7 da tabela periódica, porque tem 7 elétrons na camada de valência. Mas é só para a gente dar um exemplo. O que o lítio tem de diferente do átomo de sódio, por exemplo, que está aqui? Qual é a diferença do lítio para o sódio? Ambos apresentam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, mas o sódio, por estar um pouquinho mais aqui embaixo, ele vai ter mais camadas eletrônicas. Então, certamente, ele vai ser um elemento maior, com maior raio atômico. Consequentemente, essa alternativa que é a alternativa correta. Vamos ler de novo. Para os elementos químicos com configuração eletrônica Ns2 e 5, então eu estou falando de um elemento mais ou menos nessa posição, e o elemento N mais 1, ou seja, na camada de baixo, N mais 1, S2 e P5. O elemento B, ou seja, o elemento de baixo, apresenta um maior raio atômico. Ele é maior e quanto mais para baixo a gente for numa mesma família, maior vai ser esse elemento químico. Ou seja, a letra B é a alternativa correta.